Ensinamentos da Espiritualidade. Apresentação: Lúcio Marreiro, médium, psicanalista, escritor, filantropo e orador espírita. Estejamos todos ligados neste novo despertar de todas as manhãs de sábado, com estes ensinamentos que vão ressignificar uma nova história em sua vida. Todos os sábados, às 7h40 da manhã, pela Rádio Paulista Web. Quem ouve nunca esquece. Estúdios em São Paulo e Goiás. Meus queridos amigos, boa noite. Boa noite. Agradeço imensamente a presença de todos vocês e esta casa pela oportunidade para que possamos adentrar aqui e trazer esses ensinamentos, essas reflexões sobre a luz da doutrina espírita. Eu quero dizer que todas as músicas que eu apresento nas casas espíritas e no meu programa de rádio são letras vindo da espiritualidade, através dos nossos amigos da espiritualidade, que estão sempre comigo, onde quer que eu esteja. Alguma das músicas regravadas por mim. Nesta noite vamos falar sobre a perda de um ente querido. Acredito que todos nós já perdemos alguém nesta nossa breve passagem pela Terra. Eu não considero um conhecedor em tudo sobre o luto. Eu simplesmente vejo o luto sobre outra perspectiva, devido minhas habilidades com os amigos espirituais, e porque eu sinto a esperança e a paz deles. Eu confio nas mensagens dos Espíritos que nos envia em um esforço de ajudar a entender o processo de luto. As mensagens deles têm me ajudado imensamente, porque eles agora entendem a existência melhor do que nós. Seus conselhos e consolo são importantes, são confortantes. Isso não significa que eu não me importe com a dor e o sofrimento com os quais as pessoas têm que lidar quando experimenta uma perda. Nenhum humano está imune. A perda, meus amigos, machuca. Eu aprendi, no entanto, pela convicção inabalável dos Espíritos, que ninguém que sofre uma perda e sobrevive é um entendedor de luto. Não há receita para lidar com o luto, para se livrar da dor e entender a tragédia de perder alguém que amamos. Meu modo de ajudar as pessoas a lidar com o processo, porque enquanto vocês veem um ente querido partir, eu vejo os entes queridos felizes e alegres no mundo espiritual. Tem pessoas que se ressentem com o fato que eu não fiquei de luto pela morte do meu pai, do meu amigo que partiu. Essas pessoas nunca entenderão que enquanto se lembram deles, velho, doente, em seus últimos dias,
eu os vejo jovem, forte e feliz. Isso graças aos amigos do mundo espiritual que me pouparam a dor da perda. Isso não quer dizer que eu não sinto a falta de meus entes queridos no sentido físico. É claro que eu sinto, mesmo entendendo que a vida dos entes queridos continua. Você ainda tem que lidar com a saudade no plano físico. A comunicação, meus amigos, com o mundo espiritual me coloca em uma posição para notar o que é e o que não é útil quando alguém está de luto. E posso dizer com certeza que não há nada que funcione para todos, e ninguém pode dizer a quantidade certa de tempo ou a maneira apropriada para se lidar com a perda de alguém. É como uma doença emocional que somente o tempo e o entendimento ajudarão a curar. Eu sei que a raiva, a autopiedade e a amargura pode se tornar um pesadelo, um veneno que eventualmente destrói aquele que os carrega. Meus amigos, continuemos a aprender a partir de nossa experiência na Terra, algo que os Espíritos nos encorajam a fazer após a morte. Muitas pessoas passarão por vários estágios de luto, lidando com isso, dia a dia, após dia, ou sentindo que a perda é um pesadelo do qual não consegue acordar. O luto, meus amigos, é um processo físico, mental. As pessoas precisam de tempo para se curarem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Elas precisam ser curadas na sua própria velocidade. Pode levar semanas, meses ou anos para a recuperação, mas o Espírito nos implora que não nos deixemos abater, meus amigos, pela perda. Chorar é provavelmente a coisa mais benéfica que se pode fazer no começo. Chorar lava e limpa a alma. Falar a respeito também é bom, é importante. Encorajar os amigos e a família a falarem abertamente e frequentemente sobre o ente querido que morreu, que desencarnou, que partiu. Ao menos para lembrar aos bons tempos. As pessoas ao nosso redor às vezes não querem mencionar os nomes de ente querido que desencarnaram. Mas vocês, meus amigos, devem encorajar a dizer o nome em voz alta. Os espíritos, meus amigos, adoram ouvir o próprio nome, porque isso ajuda a solidificar o entendimento de que elas ainda estão por perto. Meus amigos, a espiritualidade me diz que as pessoas que partiram devido à doença terminal, elas passam talvez por uma das lutas mais duras na terra,
manter sua esperança e coragem por sua dor e sofrimento. Essas pessoas cansadas da dor física e emocional, após morrerem de uma doença terminal, elas são levadas, meus amigos, a uma casa de reflexão, onde pode descansar e se recuperar antes de começar uma nova jornada no outro lado. Os Espíritos me dizem que é um lugar maravilhoso, repleto de campo, flores, pássaros e pequenos animais. Tudo, meus amigos, exalando paz, segurança, para ajudar a levar descanso e paz para a alma. Elas são confortadas e cuidadas por espírito de entendimentos espiritual e energias superiores que ajudam por fim a sua morte. E ganha o entendimento total quando fica, meus amigos, completamente descansada em paz. Estão prontas para seguir adiante. E são apresentadas ao mundo espiritual e seu propósito superior de ser, meus amigos, auxilie com suas orações, mesmo que vocês não acreditem em vida após morte. Deus não quer sua religião, Ele quer o seu amor. Algumas pessoas têm dificuldade em entender que, apesar da circunstância trágica em torno da morte de seus entes queridos, sua passagem para o mundo espiritual foi feliz. Todo sofrimento para quando o espírito deixa o corpo, se for um desencarne de um assassinato, ele, meus amigos, não sentirá dor. O tempo dele aqui terá terminado e com o outro lado pressentindo o inevitável. O espírito, meus amigos, é levado para o plano espiritual antes do corpo morrer. É a experiência de ausência de dor durante a passagem e começa, meus amigos, a apagar na memória a vida que vivemos. Gradualmente nos tornamos climatizados com nossa experiência, tornando claro para nós que estamos, meus amigos, voltando para casa, do lugar, do local do qual viemos e o lugar para o qual retornaremos. As pessoas que compreendem que existe uma continuação de vida após a morte física. Tem pessoas que me procuram, a maioria das pessoas se pergunta onde será que seu ente querido desencarnado se encontra, se está bem ou mal, se encontrou a luz, se está em uma colônia ou permanece no umbral. Eu sempre falo que esse processo é inevitável. Todos nós um dia retornaremos à pátria espiritual, a uma das muitas moradas de nosso Pai maior, e nesse dia deixaremos saudade. Então, meus amigos, viva hoje, pense no hoje, seja você hoje, que ao partir deste plano, deixaremos nossos entes queridos, sem tanta dúvida, e sim, com maior certeza de onde estaremos. Muitas pessoas vivem como se a morte nunca fosse chegar, como se a vida fosse eterna, como se tudo à sua volta fosse sempre
permanecer intocado. Mas não. Um dia, meus amigos, tudo vai embora e todos nós vamos morrer. Um dia você perderá seu corpo físico e tudo de material que você tem. Meus amigos, eu gostaria de acrescentar nessa noite um relato de um amigo meu de mais de 35 anos de amizade. Ele desencarnou há 11 anos aproximadamente, na rodovia Fernão Dias, com 53 anos de idade. Inclusive está no meu livro 2020, O Acalento da Espiritualidade. Eu vou ler só um trechinho para vocês do relato de quando ele desencarnou e veio até mim, até a mim. No dia 20 de março de 2013, na rodovia Fernão Dias, um grande amigo de mais de 35 anos, Jesus Carlos, desencarnou devido a um acidente de carro. Quando eu recebi o aviso do ocorrido, eu estava em um sítio, sozinho. Eu dificilmente vou a velório ou a cemitério. O velório seria em São Paulo e eu estava em Bragança Paulista, onde eu resido. Então eu solicitei que minha esposa, que estava em São Paulo, fosse ao velório e me representasse e confortasse a família. Ao me preparar naquela noite para dormir, eu fiz minha oração e ao terminar, fiquei sentado na cama em sintonia com meu amigo, que havia desencarnado naquele dia. Usei uma cobertura de ectoplasma, sendo moldável com o pensamento. Então, meus amigos, ele se materializou na minha frente. Eu fiquei muito emocionado, peguei sua mão e senti que estava quente. Eu disse para ele: suas mãos estão quentes e eu não estou com medo de você. Ele sorriu e disse: eu também não estou com medo de você. Porque haveríamos de ter medo, somos todos espíritos. A diferença é que ele agora estava desencarnado e eu encarnado. Ele estava confuso com relação a ter desencarnado. Eu lhe fiz uma pergunta: o que aconteceu contigo, amigo? E ele completou: eu bebi um pouco, estava alcoolizado e aconteceu. Ele disse que não sentiu dor, mas não sabia o que estava acontecendo com ele. Choramos junto e eu expliquei a ele que tinha desencarnado, que ele tinha desencarnado. Ele não era muito religioso, mas era uma boa pessoa. Ao seu lado tinha amigos espirituais, anjos de luz, que estavam lhe estendendo a mão para ajudá-lo, mas ele não estava aceitando. Como éramos grandes amigos, a minha sintonia captou a dele e assim se materializou. Conversamos bastante. Durante 3 noites seguintes ele se materializava no mesmo horário e eu explicava que ele tinha que aceitar a ajuda dos anjos de luz e seguir no caminho para a evolução espiritual. Depois do 3º dia ele aceitou ser amparado pela espiritualidade e seguir os anjos de luz. Depois do 3º dia ele não se manifestou mais e após 1 ano eu o vi novamente. Ele estava muito bem, tinha compreendido e aceitado o que tinha lhe acontecido. Ele disse que estava em um lugar maravilhoso, por isso que eu disse, de flores, pássaros, com paz e segurança. Ele havia sido confortado e acalentado, cuidado por energias superiores que o ajudaram a ganhar entendimento total, estando agora em paz para seguir adiante a respeito de sua nova vida e do seu entendimento. A morte não corta a ligação entre ente querido. Ele me diz:
que sua morte foi instantânea e que não sofreu antes da morte. Ele simplesmente agora tem certeza de que passou de um momento para o próximo. Agradece as minhas preces e sempre que possível, em desdobramento, eu encontro com ele. Ele está muito bem e agora já está aceitando tudo o que lhe aconteceu com mais naturalidade. Pelo que ele disse, a morte é como passarmos de um quarto para o outro. Lembre disso, meus amigos. A morte é como passarmos de um quarto para o outro. Ele desencarnou violentamente. As circunstâncias o levaram para lá, mas agora ele entende como as coisas aconteceram, da forma que aconteceram e as lições que tudo isso o fez entender. E assim vai sucessivamente. Meus amigos, os Espíritos me dizem que as verdadeiras afeições como essa do meu amigo são eternas, não começa e não termina em uma existência. Entretanto, nós entendemos perfeitamente a dor, a aflição de uma mãe, a saudade, a falta, o vazio. Por isso eu penso que se você entender como se dá a relação do mundo físico com o mundo espiritual, vocês vão se sentir muito confortados, pois terá certeza, meus amigos, de que a vida não termina aqui e que o amor de vocês perdurará para além das barreiras terrestres. O seu ente querido, meus amigos, foi chamado para o espiritual antes de você. A você coube o quê? A tarefa de ficar e prosseguir com a sua vida, pois só Deus sabe o que essa existência terrena ainda lhe reserva, e depende de você, meus amigos, de todos nós, trabalharmos para que essa existência, apesar dessa dura prova, seja uma existência feliz e cheia de realizações. Aí vocês podem dizer, vocês podem pensar: como posso ter uma vida feliz e cheia de realizações se acabo de perder um ente querido? Com razão, essa indagação existe. Ninguém pretende minimizar a extensão da sua dor, mas o que pode lhe confortar, meus amigos, é a compreensão da finalidade de nossa existência terrestre. Estamos aqui, meus amigos, para nos aperfeiçoar, evoluir e saldar nossos débitos passados, embora seja difícil para você e a saudade seja grande. O melhor a fazer é, com o tempo, meus amigos, libertar-se dessa angústia e transmitir serenidade ao ente querido que partiu. Os Espíritos veem, meus amigos, o nosso sofrimento de seus amados, dos seus entes queridos, e isso para os Espíritos é uma grande aflição, porque eles não podem fazer nada. Eles estão do lado de lá, você do lado de cá. Meus amigos, coisas ruins que acontecerem em sua vida, eu sempre falo isso, um dia você vai entender que todas as coisas que parecem dar errada, no fundo, meus amigos, deram certo. Mas um dia todos nós vamos entender que a vida, meus amigos, é feita de partida e chegada, e que nem todos, mesmo aqueles que amamos tanto, muito, estarão ou precisam estar em cada do nosso passo, sempre ao nosso lado. Não.
Sempre haverá algumas pessoas que vêm para estar conosco, outras vêm para nos ensinar, porque, meus amigos, elas foram os atalhos que, sem você saber, te conduziram ao seu caminho. Você irá entender que está tudo bem e não se sentir bem todo o tempo. Todos já tivemos seus momentos de tristeza, desânimos, e já se sentiram insuficientes ou não merecedores. A nós, meus amigos, que ficamos aqui, os que partem antes de nós, a nossa saudade não prejudica quem retornou primeiro. O que prejudica a quem retornou primeiro é aquele nosso apego, é o não aceitar a perda, você ficar revoltado da pessoa não estar mais conosco. Meus amigos, toda ação dirigida a quem morre, desencarna, deve ser de desapego. Quem desencarna, meus amigos, precisa se afastar da terra. A pessoa precisa recomeçar a vida no plano espiritual. O nosso parente que parte não nos esquece, mas precisamos seguir nossa vida aqui e ele lá. O tempo dele já foi. Se desencarna cedo ou tarde, meus amigos, era o tempo dele. Precisamos respeitar isso. Deus coloca e tira os humanos no tempo certíssimo. Não podemos sobrepor as leis divinas. Se tivermos merecimentos, quem sabe, eu acredito piamente, iremos novamente rever todos no plano espiritual. A oração, meus amigos, sincera, direcionada ao desencarnado, tem muita força de comunicação e é a melhor via. Meus amigos, estamos em constante sintonia nos dois planos. Ora vamos lá visitar, ora eles vêm nos visitar. Não se preocupe, você não pode ser egoísta e achar que é dono do outro. Desapegue, isso te fará bem. O que ajuda na boa relação de vocês pós-morte, posso dizer, são as orações, o amor sincero, os bons pensamentos, a fé e a certeza da continuidade da vida. Todos os espíritos são auxiliados, todos. Uns mais rápidos, outros demoram mais um pouco, mas todos são auxiliados. Nenhum filho de Deus fica desamparado no plano espiritual. Entendam, estamos de passagem na terra. E a viagem de retorno sempre tem data certa. Mesmo que não aceitemos as boas vibrações emitidas, meus amigos, acalma o desencarnado. O seu apego, meus amigos, faz ele sofrer muito. Que possamos refletir, meus amigos, sobre isso.
sábados às 7h40 da manhã, pela Rádio Paulista Web, ressignificando uma nova história em sua vida, levando sempre às casas espíritas o tratamento espiritual e uma mensagem da Palavra do Cristo pela consoladora doutrina espírita. Acompanhe sua agenda de apresentação pela sua página no Facebook, Médium Lúcio Marrero. Seus livros, Lições Edificantes pelos Diversos Espíritos, são de mensagens espirituais edificantes de amor, fé e encorajamento, estabelecendo uma profunda conexão com as forças espirituais que existem dentro de cada um de nós. O livro 2020, O Acalento da Espiritualidade, tem um conteúdo esclarecedor, consolador aos amigos e familiares que perderam seus entes queridos devido à Covid-19. Seu recente livro, A Filha de Outra Vida, são relatos de um espírito que desencarnou há anos atrás devido à crueldade de seu pai e decide obsediar e desequilibrar a outra filha deste pai que está encarnada no plano terrestre, nos levando a entender que a relação entre vida espiritual e material são muito próximas, gerando o ajuste do efeito às causas de vidas passadas, no qual gerará suas vidas futuras. Com perguntas e respostas sobre obsessão e desobsessão, analisadas por diversas perspectivas, como saúde, fé, psicológica e mercadológica, que vão acolher vossos corações. Todos os recursos obtidos com as vendas dos livros são revertidos às obras assistenciais. Vocês podem adquirir os livros através da livraria e loja virtual Ars Abessa, editora Escortece. Meus amigos, às vezes quando algo acontece conosco, achamos que não deveria ter acontecido assim. É por isso que sentimos quando morre um ente querido, quando perdemos um emprego, um amigo, quando sofremos qualquer derrota, que tudo acabou. E não é verdade, meus amigos. Este é o começo sempre, porque a grandeza é alcançada, meus amigos, não quando tudo vai bem, mas quando a vida te põe à prova, quando tens um grande tropeço, quando te decepciona, quando a tristeza te invade. Porque, meus amigos, lembre sempre disso. Só estando no mais alto profundo do vale, pode-se saber o quanto, meus amigos, é magnífico estar no topo de uma montanha. Uma abençoada noite para todos vocês. Obrigado pela presença.